Você já ouviu falar de uma cidade brasileira onde se fala alemão no cotidiano? Pois é, lá no sul do país existe uma pequena cidade que preserva tradições que nem na própria Alemanha são tão presentes. Um lugar que virou atração turística, virou vitrine cultural, virou orgulho local, mas que também desperta contradições, choques culturais e até críticas duras vindas de visitantes alemães. Hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil e talvez uma das mais contraditórias. O Brasil é tão grande que parece um mosaico de povos diferentes encaixados no mesmo mapa. Lá no norte, quem deu o tom foram principalmente os povos indígenas misturados com os colonizadores portugueses e, mais tarde, com descendentes de africanos trazidos à força. Nas margens dos rios, nasceram comunidades ribeirinhas, onde o rosto do caboclo é resultado direto desse encontro de etnias. No Nordeste, a mistura ganhou outra cara. A base portuguesa continuou forte, mas ali a presença africana foi muito mais intensa, por causa dos engenhos de açúcar e do porto de cidades como Salvador e Recife. A isso se somam os povos indígenas que já viviam na região. O resultado aparece na pele, na música, na comida com dendê, nos sotaques arrastados e na religião popular que mistura elementos europeus, africanos e nativos. No Sudeste, a coisa se embaralhou ainda mais. Primeiro vieram portugueses em massa, depois italianos para trabalhar nas fazendas de café, espanhóis, alemães, japoneses, sírios, libaneses e tanta gente de outros cantos do mundo que São Paulo virou sinônimo de cidade de imigrante. Até hoje, bairros inteiros têm traços bem marcados de cada uma dessas comunidades. No Centro-Oeste, o cenário é outro. Povos indígenas antigos, como os Chavantes e Terenas, conviveram com a chegada de gaúchos, paulistas e paranaenses que avançaram com a fronteira agrícola, além da construção de Brasília, que atraiu trabalhadores de todas as partes do país. É uma região onde o rosto do Brasil é um grande encontro interno. E lá no sul, a mistura muda de novo. Além dos portugueses e dos povos indígenas que já viviam ali, chegaram alemães, italianos, poloneses, ucranianos e outros grupos europeus que criaram colônias inteiras com língua, religião e costumes próprios. É nesse pedaço do mapa que fica Santa Catarina, um estado onde a herança germânica aparece nas festas, nos sobrenomes e em várias cidades. Blumenau ficou famosa pela Oktoberfest e pela colonização alemã, mas o título de cidade mais alemã do Brasil acabou parando em outro lugar, ali do lado. Esse lugar é Pomerode, uma cidade pequena no Vale do Itajaí que muita gente enxerga como uma Alemanha enfiada dentro do Brasil. Só que, antes de virar vitrine turística e ganhar esse apelido, tudo o que existia ali era floresta fechada, um rio estreito e a promessa de terra própria para quem aceitasse recomeçar bem longe da Pomerânia. É nessa virada que começa a história da fundação de Pomerode. Quando os primeiros grupos pomeranos desembarcaram em Blumenau, o Brasil ainda parecia um território distante demais para quem vinha do norte da Alemanha. A viagem levava semanas em navios apertados, com famílias inteiras espremidas entre malas, animais e a incerteza do que encontrariam do outro lado do oceano. Mas a promessa de terra própria falava mais alto do que o medo. Blumenau funcionava como uma espécie de base inicial. As mulheres e as crianças ficavam nas casas de passagem, enquanto os homens eram levados para o interior para escolher os lotes que receberiam do governo. Esses lotes ficavam espalhados ao longo do que mais tarde seria chamado de Vale do Rio do Testo, uma região de mata fechada, chão úmido e silêncio profundo. Para transformar aquele espaço em moradia, os colonos precisavam abrir clareiras, derrubar árvores enormes e erguer suas primeiras casas simples de pau a pique, cobertas com folhas de palmeira. Aos poucos, eles foram subindo o curso do rio e ocupando áreas mais altas. Esse processo foi liderado por Ferdinand Hackrat, que decidiu seguir os afluentes do Itajaí-Açu até encontrar um ponto onde as famílias pudessem se estabelecer com alguma segurança. Foi ali que surgiram as primeiras casas,
as primeiras roças e a primeira escola alemã, instalada ainda na década de 1870. O nome do rio que cortava a região vinha de um termo indígena relacionado a utensílios de cerâmica quebrados, que eram jogados na água pelos povos nativos. Já o nome da futura cidade tem duas possíveis explicações. Alguns dizem que veio de Pomeroda, o ribeirão da região. Outros afirmam que nasceu da união de Pommern, a terra natal dos colonos, com o verbo rodern, que significa limpar o terreno para plantar. De um jeito ou de outro, o nome carrega a marca de quem chegou ali para recomeçar. Com o tempo, as casas improvisadas de pau a pique começaram a dar lugar a um tipo de construção que hoje é o grande cartão postal de Pomerode. As famílias pomeranas trouxeram da Europa uma técnica chamada enxaimel, que usa vigas de madeira encaixadas entre si para formar a estrutura da casa. Em vez de pregos, tudo era fixado com cortes precisos na madeira. E as paredes, quando não eram totalmente de madeira, recebiam preenchimento de argila, barro e pedra. O curioso é que, para essas famílias, o enxaimel não era estilo arquitetônico. Era simplesmente o jeito certo de construir. Cada viga era numerada com algarismos romanos para que a casa pudesse ser montada e desmontada se a família resolvesse mudar de lugar. Isso explica por que tantas construções do século XIX chegaram intactas até hoje. Elas foram feitas para durar e, principalmente, para sobreviver aos deslocamentos típicos das primeiras décadas de colonização. Com o desenvolvimento da cidade, essas casas se espalharam pelo vale. Algumas ficaram famosas e acabaram tombadas como patrimônio cultural. A Casa Raduns e a Casa Sievert são dois exemplos de como a arquitetura virou história viva. A Casa Raduns, por exemplo, é uma casa enxaimel de mais de um século que ainda guarda móveis, objetos e fotos da família que vive ali desde a época da colonização. Hoje, os próprios descendentes recebem visitantes e contam como era o dia a dia no vale antes da cidade existir. Já a Casa Sievert, construída no começo do século XX, mostra o outro lado dessa história. Ela preserva ferramentas, utensílios agrícolas e documentos que ajudam a entender como funcionava a rotina de trabalho dos colonos. Essas e muitas outras construções fazem parte da Rota do Enxaimel, considerada o maior conjunto desse tipo de arquitetura fora da Alemanha. São mais de 100 casas tombadas como patrimônio histórico, espalhadas por estradinhas rurais cercadas de mata, pastos e morros. A rota virou um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, porque permite que qualquer pessoa veja, de perto, uma arquitetura que praticamente desapareceu na Europa, mas segue viva no interior de Santa Catarina. E é nesse cenário de casas antigas, famílias tradicionais e uma cultura passada de geração em geração que entra um dos aspectos mais marcantes de Pomerode: a língua alemã. Não como decoração, não como lembrança de tataravô, mas como idioma falado, ensinado e usado com naturalidade no cotidiano. Isso não significa que todo mundo na cidade usa alemão o tempo inteiro, mas a presença da língua é tão forte que virou parte da identidade local. Nas famílias mais antigas, muitos avós e bisavós cresceram sem falar português em casa. Em algumas comunidades mais afastadas do centro, até hoje é comum que conversas entre vizinhos aconteçam em alemão ou em pomerano, que é uma variação trazida pelos primeiros imigrantes da região da Pomerânia. Com o tempo, a cidade transformou essa herança em política pública. Pomerode adotou o ensino bilíngue e seus alunos têm aulas de alemão desde cedo. Em algumas turmas, até matérias como história e matemática são apresentadas em alemão para reforçar a fluência. O objetivo não é substituir o português, e sim manter viva uma parte da cultura que moldou o município desde o início. Essa convivência entre dois idiomas também aparece na vida adulta. Muitos comerciantes atendem turistas em alemão sem esforço. Restaurantes mantêm cardápios bilíngues.
Eventos tradicionais, como desfiles, feiras e festas típicas, incluem apresentações inteiras em alemão. E mesmo quem não é descendente direto, acaba se acostumando a ouvir e reconhecer expressões espalhadas pela cidade. A língua funciona como uma espécie de ponte entre passado e presente. De um lado, a herança dos imigrantes. Do outro, a cidade moderna que se formou ali. E esse encontro entre tradição e cotidiano ajudou a transformar Pomerode em uma experiência cultural que vai muito além do visual. Só que não é apenas a língua que atrai visitantes. Esse cotidiano preservado virou vitrine dentro e fora do Brasil. Pomerode apareceu em revistas de viagem, em canais especializados e até em sites alemães. Em 2023, o portal cultural Deutschlandfunk Kultur publicou uma reportagem descrevendo o município como um pedaço da antiga Pomerânia sob palmeiras. Na matéria, os jornalistas elogiam o visual da cidade, as festas típicas, a culinária local e, principalmente, a naturalidade com que os moradores mantêm hábitos antigos sem parecer encenação. Não é difícil entender o motivo. A cidade inteira parece um convite aberto para quem quer conhecer um pedacinho da Alemanha no sul do Brasil. O ponto mais fotografado é o portal turístico, construído com estrutura em Chaimel. Muita gente começa o passeio ali, diante dos telhados inclinados, das paredes de madeira cruzada e dos jardins floridos que se alinham ao longo da rua principal. Tudo ali é real. Boa parte das casas é tombada, habitada e mantida do mesmo jeito há mais de um século. Esse cenário virou palco para eventos como a Osterfest, considerada a maior festa de Páscoa do país. Tem ovo decorado gigante, árvore com casquinhas pintadas à mão, barracas de artesanato e atrações que espalham movimento por toda a cidade. Além da Páscoa, tem zoológico, fábricas de chocolate, cervejarias, museus, trilhas e festas sazonais que reforçam o ciclo de visitantes. Mas o mais interessante é que tudo isso começou sem planejamento turístico. Nasceu da própria rotina dos moradores que nunca deixaram a cultura se perder. Hoje, grande parte da economia local gira em torno desses visitantes que chegam em busca de uma experiência diferente dentro do próprio Brasil. Só que quanto mais a cidade cresce, mais precisa lidar com outra parte dessa história. Porque quanto mais turistas chegam, mais se fala dela lá fora. E nem sempre a leitura externa é igual à que os moradores fazem. Depois de conhecer a Pomerode charmosa, aquela das casas em Chaimel impecáveis, dos restaurantes cheios de tradição e da rotina bilíngue que encanta quem chega, existe um outro retrato que raramente aparece nos materiais de turismo. Esse retrato não foi pintado por moradores locais, mas por um observador externo. E não por qualquer um. Ele veio de um dos jornais mais prestigiados da Alemanha, o Süddeutsche Zeitung, que enviou um repórter para experimentar a famosa cidade mais alemã do Brasil, de perto. A visão que esse jornalista levou de volta para Munique não foi suave. Segundo o texto publicado por ele, existe uma parte da população que leva tão a sério a identidade germânica que ultrapassa a preservação cultural e entra em um território bem mais rígido e regado por preconceito e xenofobia. Para esse grupo, o pertencimento não depende de nacionalidade, e sim de origem. O jornalista relata casos de moradores que enxergam brasileiros de outras regiões como estrangeiros dentro do próprio Brasil. Gente que diz que só é de verdade quem tem sangue alemão. Gente que olha para brasileiro de fora como se fosse invasor, como é o caso de um dos empresários locais, que disse que antigamente só havia um negro na cidade, mas que agora estão em todo lugar. Nas palavras do repórter, há um senso de pertencimento tão fechado que acaba criando barreiras sociais. Algo muito além de orgulho cultural. Um tipo de identidade rígida que, segundo o jornal, se aproxima de discursos extremistas de direita. O repórter relatou ainda situações que surpreenderam até leitores alemães. Em vários trechos da reportagem, o jornalista cita frases que ouviu nas ruas. Uma delas veio de um empresário local,
dizendo que os problemas da cidade começaram quando chegaram os migrantes de outras regiões. Outra veio da própria vice-prefeita da época, que comentou que quem vem do Nordeste não estaria acostumado ao padrão de limpeza de Pomerode. É como se existisse uma linha invisível separando quem nasceu ali de quem veio de fora. E o mais doido é que tudo isso foi dito com naturalidade. Como se fosse normal dividir a cidade entre os nossos e os outros. Mas o que realmente assustou o jornalista foi o que ele chamou de romantização do passado. Em uma das casas, a polícia encontrou, por acaso, uma piscina em formato de suástica. Isso mesmo. Aquele símbolo que ficou conhecido no mundo inteiro por causa da Alemanha comandada por Hitler. E detalhe, o dono era um professor. Como a piscina era dentro da propriedade, sem acesso visual da rua, o caso não foi adiante, mas caiu na mídia internacional. Mas esse não foi o único caso a chamar a atenção. O repórter falou também sobre adesivos com o símbolo da SS, que era a guarda pessoal do regime de Hitler, colados em carros durante festas típicas. E não era protesto. Era decoração mesmo, como se fosse normal. Em outras visitas, ele viu fachadas de empresas com elementos militares do passado alemão, bandeiras antigas penduradas, objetos com símbolos polêmicos usados como se fossem artigos históricos neutros. E aí vem o ponto mais delicado de todos. Segundo a matéria, existe um grupo ali que acredita que a história do século XX foi manipulada, que tudo aquilo que o mundo aprendeu sobre a Segunda Guerra seria exagero ou invenção. Eles dizem que foram os aliados que distorceram os fatos. Na visão deles, o Holocausto nunca aconteceu. Foi apenas uma invenção de Hollywood. E defendem a chamada versão alternativa da história. E tratam quem pensa diferente como alguém que foi enganado. Claro que nem todo mundo pensa assim. E a matéria deixa claro que essa não é a maioria da cidade. Tem muita gente que trabalha, vive e quer distância desse tipo de pensamento. Só que a presença desses grupos, mesmo que pequenos, chama a atenção. Principalmente quando eles falam essas coisas em público, sem receio, como se fosse só mais uma opinião. O repórter ouviu de um alemão que se mudou para lá algo que resume tudo. Ele disse que, em alguns aspectos, Pomerode é mais alemã que a própria Alemanha, mas não no bom sentido. Lá na Alemanha, certos símbolos são proibidos. Aqui, passam batido. Lá, negar a história pode dar cadeia. Aqui, vira papo de bar. E talvez por isso a cidade desperte tanta contradição. No final das contas, a reportagem não derruba a beleza da cidade, nem apaga sua importância cultural. Mas mostra que tem muita coisa ali que o turista comum não vê. E que a ideia de preservar uma cultura não pode servir de desculpa para repetir o pior lado da história. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. E aí, você já tinha ouvido falar desse lugar? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.